E aí galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Professor Rogério aí mais uma vez fazendo uma aula para vocês agora de sociologia, né? Como está aí o nosso título aí, estigmas, colocando rótulos, aula 1 de sociologia. Por que eu trouxe esse tema? Deve ser um tema que é cobrado aí em algumas provas, né? Enem, entre outros. Pode ser cobrado, com certeza vai ser cobrado agora, esse ano, ou no ano que vem. É muito importante para vocês. Às vezes a gente não se dá conta da importância que a sociologia, que a filosofia tem, porque a gente não associa isso como algo prazeroso, né? Mas então, a gente tem que entender que a sociologia, ela pode ser útil, sim, principalmente no dia a dia, tá ok? Deixa eu só voltar aqui, calma aí, deu um errozinho aqui. Então, o que acontece? Então a gente vai falar aí desses problemas que a gente vê no dia a dia aí, não só de nosso, mas de todas as pessoas, né? A gente sempre conheceu alguém que sofreu bullying, que sofreu isso, aquilo, outro. Aí tem aquela pessoa mais velha que vai falar assim: bullying é bobeira. Na minha época não tinha isso. Chamava o cara lá de crioulo, de macaco, de negro, de branco azedo, de orelhudo, de dentuço, de fedorento, e ficava por isso mesmo. No máximo saía na porrada e era resolvido. Então, mas não é bem assim que as coisas ficam. As gerações vão se multiplicando e às vezes uma brincadeira que era inocente de criança acaba virando um adulto preconceituoso, um adulto que às vezes nem sabe o que ele está falando, e o que ele está falando é preconceito. Porque às vezes você brincar com um amigo é uma coisa, mas você fazer isso com um estranho vai te causar um problema, e você cria esse hábito. Então nós temos que descriar esse hábito, nos desabituar a fazer essas coisas, para quem faz, né? Então assim, porque isso não é brincadeira e isso ofende. Então vamos prosseguir aí. Vamos lá, passar aqui o slide. Vou ir ajeitando aqui a foto conforme o vídeo, para não ficar atrapalhando muito, né? Então, olha só, caro aluno, o nosso primeiro passo será responder a pergunta que provavelmente você se fez ou se faz ao ler o título dessa aula: o que é estigma? No Aurélio, estigma tem o significado relacionado a marca, sinal, cicatriz. Vou dar um exemplo assim bem comum. Às vezes a pessoa mais velha vai ler os estigmas de Cristo, né, que são as marcas dele, né, dos pregos na mão, nos pés, a lança, né? Ou seja, é uma marca muito forte, é uma presença muito forte que vai ficar ali para quê? Para mostrar, para aquela pessoa ser lembrada por algo que ele fez. Um exemplo assim, no Código de Hammurabi, lei de Tailão, o Código de Tailão, que é o conhecido olho por olho, dente por dente, diz lá o seguinte: se o cara roubar, cortam a mão. Então, veja bem, todo mundo que via uma pessoa com a mão cortada, sem a mão, já sabia que aquele cara era ladrão. Pô, professor, mas podia ter acontecido um acidente, aquele cara pedido a mão. Podia, mas ele ia sair como ladrão, que virou uma marca de ladrão. Então o cara sem mão era ladrão. Não interessa se ele era realmente ladrão ou não, e era assim que ele seria tratado. Esse cara seria, mesmo que ele não fosse ladrão, que sofresse um acidente, tivesse perdido a mão por um acidente, ele passaria a vida inteira dele como ladrão, porque aquela marca é a marca de ladrão. Então, olha lá, o significado: a marca, sinal, cicatriz. A palavra estigma, historicamente, tem origem na Grécia Antiga e refere-se a uma marca feita por meio de um corte ou queimadura no corpo de escravos, criminosos e traidores. Olha só, o escravo, todo escravo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, geralmente o escravo, ele era marcado igual se marca gado. Pegava o ferro quente, ia lá, encostava naquele escravo fazendeiro e ficava o sinal do fazendeiro naquele escravo, na pele daquele escravo queimado. Então todo mundo saberia que aquilo ali pertencia. Só um minutinho, gente, para não entrar de novo aqui, deixa eu só. Beleza, botei ele em modo avião que aí não entra mais nada. Desculpem aí. Então, assim,
o negro, né, o escravo, ele era marcado. Então ele tinha uma marca, porque se um outro senhor quisesse pegar, ele já sabia que aquele escravo pertencia a algum outro senhor, algum outro dono. Tá? Deixa eu ajeitar aqui, vou botar aqui pro cantinho. Então olha só, essa marca tinha como objetivo fazer com que toda a sociedade pudesse identificar as pessoas e evitar o convívio com elas, já que as pessoas com essas marcas eram consideradas inferiores e por isso deveriam ser excluídas da sociedade. Então, olha só, era uma coisa muito assim, muito braba, muito bárbara, porque a pessoa era marcada e acabava sendo excluído da sociedade, né? O negro era escravo, o pobre transmitia doença, a pessoa na Código de Hammurabi perdeu uma mão, era ladrão. Mas aquele cara perdeu a mão num acidente, professor. Ele estava trabalhando, se acidentou e perdeu a mão. Coitado. Infelizmente, ia ser taxado como ladrão. Então, assim, é complicado. E por onde aquela pessoa fosse, ela seria olhada, seria vista aí de forma, né, preconceituosa. Vamos dar uma passadinha. Opa, voltei, fiz ao contrário. Temos aí, né, a fotografia de um homem vestido de árabe, com a bomba na mão. Isso daí é uma fantasia de brinquedo no carnaval. Essa foto, se não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Esse cara foi preso, ele e o irmão dele, né, que eles saíram no carnaval de árabe, de homem bomba. E isso causou aí um transtorno. Teve gente que correu, chamaram a polícia e eles foram presos. Gente, mas é uma fantasia de carnaval, não interessa, o cara é terrorista. Porque isso é o símbolo do terrorismo. Então o cara tá com a bomba, até saber que é de brinquedo, não ficou com medo, pensou que o cara ia explodir tudo, né? Logo aqui no Brasil, que nem tem isso, graças a Deus. Ainda não, espero que não venha pra cá. Já tem muita coisa ruim aqui. Então a gente pensa o seguinte: simplesmente por ele estar com a roupa, ele já foi taxado de terrorista. Nós sabemos hoje que muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, que tem uma característica árabe, são vigiados pelo FBI. São vigiados o tempo inteiro. Uma criança muçulmana, se ela estiver na escola, ela fizer um desenhozinho lá e o professor entender que aquilo ali é uma arma ou é uma bomba, o FBI vai na casa dessa criança. E isso também é uma forma de preconceito, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou vigiando um grupo... olha lá o estigma daquela pessoa, porque ela nasceu árabe, que ela foi registrada como árabe. Então eu passo a ser vigiado 24 horas por causa da minha descendência. Então, assim, é complicado, né? Então, hoje em dia, essa prática seria considerada um crime, nem em todos os lugares. Hoje em dia seria considerado um crime, mas aqui no Brasil, quem sabe, em alguns outros lugares, mas tem lugares que só para o cara ser árabe, o cara já vai passar um sufoco, tá? Um sociólogo chamado Erving Goffman, na década de 60, observando que determinados indivíduos e grupos não eram tratados igualmente na sociedade, utilizou o termo de estigma, para mostrar como a nossa sociedade diferencia e marca indivíduos e grupos que têm atitudes e comportamentos fora dos padrões socialmente estabelecidos. Padrões socialmente estabelecidos. Olha só, socialmente, uma sociedade que estabelece determinados padrões. Exemplo, existem clubes, principalmente na Europa, clubes de milionários. Ou seja, naquele determinado clube só entra a pessoa que tem um nível financeiro. Ah, mas eu sou rico. Não interessa. Só entra quem tem X dinheiro. Acima de X dinheiro. Quem tem abaixo de X dinheiro vai procurar um outro clube. Naquele ali não. Isso não acontece só lá. Tem alguns lugares que são assim. Aí você chega... Eu estava vendo um vídeo outro dia muito legal na internet. O cara vestido de mendigo, foi comprar um carro zero. E foi tratado super mal. E depois ele mostrou um vídeo numa outra agência que ele foi tratado super bem. O cara deu até comida para ele. No final ele vai e compra o carro. O cara, por que isso? Ele toma aqui, vou comprar à vista, olha o dinheiro aqui. Entendeu? Então assim, é bem interessante. As pessoas julgam o livro realmente
pela capa. Aquele fulano tem cara de bandido. Aquele cara ali é não sei o que, aquele outro é não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, quem vê cara não vê coração, né? Então, às vezes você vê aquele cara lá feio pra caramba por fora, mas o cara é uma pessoa super gente boa, super bonito por dentro, e vice-versa. Então, assim, vamos refletir bastante sobre essa aula, até porque o tema é de interesse atual. Olha aí o preconceito acontecendo nos Estados Unidos, agora o filho da empregada, né? Então, assim, gente, é um momento, já que estamos todos em casa, todos de quarentena, vamos utilizar um pouquinho disso para refletir, para pensar, para se tornar melhor, né? Temos que ser melhor. Temos que ser melhores. O mundo mudou. Nós tivemos agora um mundo antes do Covid, vamos ter um depois do Covid. Não vamos pensar que quando isso acabar, que voltar às aulas normais na escola, que vai ser tudo a mesma coisa. Não vai, não. Uma coisa entrou para a nossa vida, álcool em gel. Vamos todo mundo ter cheirinho de álcool em gel a vida inteira. Porque temos que ter esse hábito. A máscara também é um hábito muito importante. Professor, mas já acabou a pandemia, eu vou usar máscara? Por que não? E por que não? Evita um resfriado. Vai evitar, às vezes, você contaminar uma outra pessoa por gripe ou alguma coisa. Mas, bem, isso é um caso para se pensar lá para frente. Mas temos que ter consciência de que as coisas estão mudando, inclusive as nossas vidas, ok? Vamos aqui só movimentar, né? Então, olha só, em seus estudos, ele observa que as pessoas e grupos que não tivessem dentro do que a sociedade considera comum, normal, eram de certa forma marcadas socialmente. Gente, o que é isso? Eu vou até antecipar aqui um pouquinho o texto, né? Mas veja bem, a gente mora lá onde o vento faz a curva. O cara mora lá no interior, mora lá para dentro de Japeri, Queimados, lá na roça. Vai procurar um emprego no centro do Rio. O cara às vezes tem medo de falar que mora lá. Porque se o cara falar que mora para lá, quando chega na vaga de emprego, o cara não quer dar, porque o cara mora muito longe do trabalho. Mas é culpa do cara, mora longe do trabalho. Não, o cara não tem condição financeira de morar perto. Você entra numa festa de bermuda, chinelo, camisa, onde está todo mundo bem arrumado, as pessoas te olham diferente. Te olham, você fica destacado naquele ambiente, tá? Então, assim, gente, tudo isso, infelizmente, vemos aí no dia a dia dessa sociedade, ok? Então, a gente acaba às vezes sendo marcados pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias atitudes, né? Igual fulano de tal é barraqueiro, briga à toa, virou uma marca. Aonde aquela pessoa tiver, alguém vai que conhecer, via lá, barraqueiro da minha rua. O cara grita o tempo inteiro, o cara xinga muito palavrão. Então, assim, são coisas que marcam a gente, tá ok? Então, vamos continuando aí. Pra cá, não, pra lá. Isso, tem bastante coisa pra gente ler agora. Obviamente, não acontecia na Grécia Antiga, quando as marcas eram cicatrizes ou queimaduras. Na sociedade moderna, as marcas eram de outros tipos. O processo de marcar as pessoas que não estão de acordo com os padrões sociais estabelecidos chamamos de estigmatização. Para Goffman, o indivíduo marcado, ou melhor, estigmatizado, é visto como alguém inferior. Por isso, esse estigma produz um descrédito na vida desta pessoa, que pode ter diversas qualidades positivas, que ficam escondidas pelo estigma negativo. Olha que interessante. Qualidades positivas que ficam escondidas. Lembra aquela frase? Ninguém lembra tudo que você fez de certo na sua vida, mas o primeira escorregada que você der, você vai estar marcado, e aquilo ali ninguém nunca mais vai esquecer. É o que eu brinco com vocês. Eu falo com vocês, vocês não gostam da aula, mas na hora que eu tomar um tombo dentro da sala, ninguém nunca mais esquece isso, né? Então, ou seja, é a mesma coisa. Você, aquele professor lá caiu dentro da sala, rapaz, 50 anos você vai lembrar desse tombo, mas você não vai lembrar do tema da aula.
Você lembra daquilo ali porque fica aquela marca, né? Marcou o professor, o que te marcou no professor? Ah, o tombo que ele tomou dentro da sala, rapaz, todo mundo riu. Né? Então, assim, são marcas que vão ser levadas por você aí para a sua vida inteira. Ok? Então, não precisa ser uma coisa física, mas é uma coisa, né, que acontece com você e você fica marcado por um determinado tipo de ato. Vamos tentar compreender melhor esse processo de estigmatização, como esse processo acontece. O processo acontece principalmente pela produção social de estereotipos. Estereotipos são rótulos que atribuímos a determinados indivíduos e grupos antes mesmo de conhecê-los realmente. Na sala de aula, por vezes, podemos perceber esse processo de colocar rótulos, quando separamos um grupo dos nerds, dos bagunceiros, das patricinhas e entre demais outros grupos aí que a gente está sempre vendo no nosso dia a dia, tá ok? Na verdade, no nosso cotidiano, colocamos rótulos nas pessoas e grupos, frequentemente, por vezes, somente pelo modo em que a pessoa se veste ou pelas pessoas com quem anda, ou ainda pelo local onde mora. Mesmo sem conhecermos essas pessoas, colocamos um rótulo, né? Aquele cara que mora lá na comunidade e é lá favelado. Vem fulano, mora na favela, então ele mora na favela é favelado, né? Então, assim, acaba criando. Aí o cara mora lá perto do lixão, ó. Deve ser porco, deve ser sujismo. As pessoas imaginam, as pessoas gostam de falar e isso é muito complicado. Então, o problema dessa atitude, ou melhor, quais consequências esse processo de indivíduos e grupos, né? Mas qual o problema dessa atitude e quais as consequências? Olha só, gente, ninguém gosta de ser mal falado. Ninguém gosta de ser chamado por um apelido que ela não gosta. Né? Então, assim, a gente tem que pensar aquela máxima. Não faça com o próximo o que você não quer que façam, o que você não quer que façam com você mesmo. Eu não posso botar um apelido numa pessoa se eu não quero que botem apelido em mim. Né? Então, assim, é muito complicado. Às vezes gera briga, até mortes e demais problemas aí, ok? Estou sempre voltando ao contrário. Dimensões do estigma. Aqui ficou legal. O estereótipo. Crença negativa sobre um grupo. Periculosidade, fraqueza. Olha só. Uma crença negativa. As pessoas às vezes falavam muito assim, com porco anda, farelo come. Então isso cria esse estigma. Eu tenho um amigo que usa drogas. Mas meu amigo está ali, eu vou ficar conversando com ele. Você vai acabar, mesmo que você não use, você vai acabar sendo taxado também de drogado. Professor, mas isso é problema meu? Beleza, mas você vai acabar recebendo esse negativo, esse taxamento negativo. A sua comunidade vai te ver de forma ao contrário. Eu tenho amigo que é bandido, eu ando junto com ele, vou virar bandido. Eu não sou bandido, eu sou trabalhador, mas você está junto. Imagina lá que se a polícia chega nesse momento, te pegou no meio, tu acha o quê? Vai ser preso igual eles. Claro que depois você vai se explicar e vai acabar sendo solto, mas aí por que tu estava ali? E se fosse um acerto de contas, de repente você poderia ter morrido, porque tu estava no meio daquele determinado grupo ali, daquelas pessoas. Então é assim que a gente vê isso. Preconceito. Reação emocional negativa a um grupo, medo e raiva. Né? Então, eu tenho preconceito. Professor, sou racista, eu não gosto de negro? Não, preste atenção. Racismo não é só de negro, é de raças. Vou dar um exemplo muito legal disso. Nos Estados Unidos, você tem racismo em tudo. Você tem o racismo do branco, que não gosta do negro que não gosta de branco, do latino, que não gosta de nenhum dos dois, do italiano, que é preconceituoso, do irlandês, que é preconceituoso, do chinês, do japonês. Todo mundo que está lá é incrível, eles sempre se tratam mal. Outro negócio interessante: árabe e judeu. Só aqui no Saara, que se dão bem. Que a qualquer lugar fora do mundo, os caras querem se matar.
Aqui no Brasil, no Saara, eles vêm pra cá, viram amigos, que não tem nada demais, gente, né? Você não tá no teu país, você não tá em guerra lá. Mas assim, isso é levado a sério em determinados lugares, tá? Discriminação, resposta comportamental ao preconceito. Um dos exemplos é você evitar. Você viu uma pessoa na calçada, né? Um exemplo, tá? Viu um negro na calçada, eu vou atravessar para o outro lado, para não passar nem perto. Eu sou o patrão, chegou na entrevista de emprego, viu que o cara é negro, viu que o cara é pobre, viu que o cara mora na favela, não vou dar emprego para ele. É discriminação. Estou discriminando pela situação daquela pessoa. Tá? Olha como isso é importante. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, que trabalham, acabam morando, muitos cariocas hoje moram em comunidade, né? Ainda mais aí agora com todo esse problema. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar aluguel caríssimo, para comprar uma casa num lugar caríssimo. Então, desculpa aí. As pessoas não moram dentro da favela porque gostam, porque amam estar ali. Elas moram porque têm necessidade de estar, tá, gente? Então vamos sempre pensar um pouquinho nisso, tá? Refletir aí um pouco, né? Olha só, botei aqui duas imagens para vocês estarem raciocinando isso daí. Uma aqui, 7 bonequinhos do meio rosa. Do outro lado ali eu tenho lá estigma, discriminação, medo, silêncio e inação. Eu tenho, olha, um círculo ali, o mundo dá volta, gente, o mundo gira, tá? Eu não preciso começar no estigma, eu posso começar pela discriminação e vou ser estigmatizado, e vice-versa. As pessoas que não falam com você, as pessoas que têm medo de você, as pessoas que te rejeitam, que te negam. Então, assim, e isso daí causa um problema muito sério. Como a gente vê nessa fotinha do rosa ali, não é porque o cara tá rosa ou lilás ali, para vocês interpretam isso, mas é a questão que ele vai ser rejeitado, ele se tornou diferente. E por isso ele acaba sendo rejeitado aí e negado pelas pessoas. Tá. Estigmatizar pessoas, grupos, pode criar barreiras sociais que impedem a interação entre as pessoas. Além disso, as pessoas estigmatizadas, isto é, marcadas, negativamente, podem se sentir inferiorizadas e excluídas da sociedade. Estas atitudes podem também levar aí ao preconceito e à discriminação, que é o tema da nossa próxima aula. Olha só, gente, apareceu aqui esse número 7, mas ele seria uma vírgula, tá? É porque deve ter sido na hora da digitação, quando trocou ali, vamos ignorar isso daí, que seria uma vírgula, tá ok? Então, olha só, vai ser o tema da nossa próxima aula. Por que o tema da nossa próxima aula? Por que eu já estou colocando isso? Porque eu quero que vocês reflitam sobre a nossa aula de hoje, sobre o que a gente conversou. Vamos refletir no que é o ser diferente. O que a pessoa ser diferente traz pra gente. Então você está me dizendo que todos têm que ser iguais? Não. Não, seria horrível. Pensa bem, todo mundo igualzinho? É uma coisa muito chata. O que eu estou falando é que a sociedade cria esse problema. A culpa não é sua de ser diferente. A culpa é da sociedade e de quem acha que você é diferente. Porque, pensa bem, não interessa a ninguém o que você faz ou deixa de fazer, mas a sociedade te critica. É culpa sua? Não. É culpa de um bando de pessoas preconceituosas que se acham, às vezes, por ter uma situação, principalmente econômica, melhor, e querem ridicularizar e discriminar aí outras pessoas. Então, vamos lá, vamos refletir. Professor, não é culpa sua. Ninguém nasce marcado
Ninguém pede para ser diferente. E isso não é problema de ninguém. Tudo que nós fazemos é um problema nosso. São nossos atos. Ah, professor, mas olha só, mas o meu vizinho bebe muito, ele vive bêbado, é problema dele. Gente, ele deve ter algum problema e ele faz isso. Então, ao invés de uma pessoa criticar, tenta ajudar. Ao invés de você falar uma crítica, chegar para a pessoa, ah, seu drogado, que não sei o que, é problema. Chegar, ô fulano de tal, você quer se tratar? Eu conheço uma pessoa, eu conheço um grupo, eu conheço um lugar que pode te ajudar. São palavras diferentes, são gestos diferentes. Então a gente tem que se refletir muito sobre isso. Porque amanhã pode ser comigo, pode ser com você. Então, de qualquer forma, nós podemos estar na bola da vez aí desse preconceito e não vamos gostar. Então, lembra bem, não faça para os outros o que você não quer que faça com você. Ok? Então vamos pensar muito bem nisso daí. E aí, uma atividade aí para vocês. Olha só. Leia os trechos abaixo. Primeiro trecho. As favelas sempre foram vistas como local de criminalidade e precariedade, ocupação ilegal e provisória. Hoje, muitos moradores têm títulos de propriedade e pagam seus impostos. Melhoraram de renda, mas ainda são associados a esses estigmas. Ou seja, qual é o estigma do cara? Morar na favela. E, na maioria das vezes, as pessoas veem o morador de favela, de comunidade, como bandidos. Ah, o cara mora na favela, é marginal. O cara mora na favela, é bandido, é criminoso, é vagabundo. Não tem nada a ver. Tem bandido? Tem. Tem usuário? Tem. Mas a gente sabe que a maioria dos moradores são pessoas de bem, trabalhadores, que moram ali porque precisam. E não porque gostam do errado, mas porque precisam. E as pessoas acabam se intrometendo aí e querendo ridicularizar porque moram lá numa casa bonita na Zona Sul, ou moram na Barra da Tijuca, ou moram nisso ou naquilo. Então, isso é o que eu estou te falando. Continua a discriminação. O Brasil é um país preconceituoso, sim. Não entra nessa que não é, não. Mudando aqui a posição para não atrapalhar. Os moradores de favelas do Rio são alvo preferenciais da classe persistente no Brasil, a despeito da melhoria de suas condições de vida e do seu nível de escolaridade. A mais pesada é o estigma de morar na favela, e as pessoas falam disso em várias maneiras. Por exemplo, quando vão a entrevista de emprego, vestem-se bem, falam bem, têm um nível educacional exigido, mas a entrevista acaba quando eles dão um endereço. O cara mora na favela, não serve para trabalhar aqui, porque deve ser bandido, vai roubar minha empresa. O cara pensa, fazer o quê? Infelizmente, existem imbecis que pensam assim. Nos dois trechos acima, foi possível perceber que o local onde determinados indivíduos e grupos moram, nos casos acima as favelas, são vistas como um estigma. Você concorda? Justifica aí a sua resposta. Bota nos comentários. Vamos ver aí o que você achou sobre a aula no nosso comentário. Comenta aí, gente. Vamos lá, coloca suas dúvidas, né? Vamos conversar sobre isso, tá ok? Galera, grande abraço, vamos refletir aí. Tema da próxima aula também, por gentileza, vamos dar uma estudadinha, tá? Sociologia precisa de paciência e de estudo um pouco, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Um grande abraço, galera.